Bom dia, amigos. Estamos aqui mais um domingo, reunidos em nome de Jesus, para iniciarmos a nossa semana, nosso domingo, buscando em primeiro lugar estarmos em comunhão com o Senhor nosso Deus, através de Jesus Cristo, seu amado Filho, e na comunhão do Espírito Santo que habita em nós. Agradecemos a Deus pela semana que passamos e estamos aqui para iniciar a semana com Deus, em comunhão com o nosso Senhor. Amém? Vamos iniciar lendo Provérbios, capítulo 8. A excelência da sabedoria. É a sabedoria falando para nós. E nós sabemos que a sabedoria é um dos atributos de Deus. Das virtudes, né? Um dos atributos de Deus é a sabedoria. Então eu vou ler Provérbios, capítulo 8. Não clama porventura a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas, a entrada da cidade. A entrada das portas está gritando. A vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. Ouvi, pois falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas. Porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas para quem as entende e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai o meu ensino e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, e a boca perversa eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis, e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado. E o meu rendimento, melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Então nós lemos um trecho da Bíblia, de Provérbios, sobre a sabedoria. Agora nós vamos cantar uma música e depois eu vou orar. Jesus Cristo mudou meu viver, Jesus Cristo mudou meu viver, Ele é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou
Diferente hoje é o meu coração, diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Tudo agora é diferente, Cristo fala a toda a gente, pois Cristo deu-lhe o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver, Jesus Cristo mudou meu viver. Ele é a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor está conosco, a tua sabedoria está conosco. E o Senhor, nós que buscamos ao Senhor, que buscamos sabedoria no Senhor, a própria sabedoria diz que quem a procura, a encontra. E quando nós estamos aqui estudando a Bíblia, estudando a tua palavra, invocando o nome do Senhor, pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine, a sabedoria está conosco e ela nos ensina, e cada dia mais nós aprendemos e nos tornamos mais sábios diante de Deus e não diante dos homens. Ó Deus, nós te louvamos, te agradecemos e pedimos que os teus atributos possam se manifestar em nós, para que nós possamos brilhar e sermos verdadeiramente teus filhos amados, filhos que refletem a imagem do Pai. Ajuda-nos, Senhor, quando não demonstramos isso ou quando não usamos da sabedoria em todas as situações. Fica conosco, Senhor, no decorrer desse culto. Enche-nos, Espírito Santo. Fala conosco, dá sabedoria ao Michel, Pai, para que ele transmita aquilo que o Senhor quer. Abre o coração de cada um de nós, o nosso entendimento, para recebermos essa palavra, e que essa palavra, esse ensinamento, se torne em sabedoria para as nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos, abençoa-nos no decorrer desse domingo, dessa semana. Que o Senhor permaneça conosco, nos guarde, nos abençoe, nos livre de todo o mal. Pedimos pelos que estão sofrendo, pelos que estão doentes, aflitos, estenda a tua mão. Nesse momento, nos lembramos de cada um desses que pedem a nossa oração. Estenda a tua mão sobre eles e ajuda eles a adquirirem essa sabedoria, para terem uma vida abençoada e feliz. Ó Deus, guarda-nos a todos, nos fortaleça na fé, perdoe os nossos pecados e livra-nos de todo o mal. Em nome de Jesus, teu Filho amado, oramos. Amém. Quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero trabalhar com um ponto muito interessante, pouco falado, ou até mesmo a gente poderia dizer pouco compreendido. Entendido em parte, mas não compreendido plenamente. É sobre a nudez. O estar nu, que a Bíblia se refere. Eu gostaria que os irmãos abrissem como texto básico para a nossa meditação, Gênesis, capítulo 2, o versículo 25. Apenas esse versículo. Diz o seguinte: ora, ele começa com essa consideração. Ora, um e outro
o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Nós percebemos a Bíblia também falando, quer nos Salmos, quer também Jó, dizendo: a minha mãe me gerou e eu nasci nu, e nu voltarei para o Senhor. E aí Eclesiastes 5 diz: e nada levarei. Nu eu nasci, nu voltarei, e nada levarei. Quando se fala em nudez, a primeira coisa que vem à nossa mente é o sentido de um corpo físico sem nenhuma vestimenta, sem nenhuma roupa. Ou quando se fala em nudez, ainda pode ser entendido como sendo um corpo coberto parcialmente com algumas partes com roupa ou com apetrechos. E também nós podemos entender que o corpo físico pode estar sendo coberto com pedaços de panos rotos, rasgados, desfiados, velhos. E assim nós entendemos a nudez, ou assim pensamos a respeito da nudez, olhando com os nossos olhos físicos apenas. E a gente vê o corpo físico não sendo coberto, mas se apresentando naturalmente como assim ele é. E o interessante aqui diz: ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. A Bíblia não trata apenas do contexto físico, nós já falamos isso. O homem é composto de um lado que é a matéria, pó, terra, carne, e um lado que é o sopro de Deus, espírito. E o homem é a alma vivente, é o eu, é a pessoa alma. E essa alma tem essas duas constituições para viver nesse mundo e expressar a glória de Deus. Então nós somos compostos dessas duas partes e temos que fazer com que essas duas partes, juntamente com o meu eu, tenham uma direção e um sentido para continuar expressando Deus, porque fomos formados para a honra e a glória de Deus, para gerarmos filhos e filhas, a imagem e a semelhança de Deus, e sermos uma expressão de Deus nesse mundo. Então, no começo, Deus fez, já vimos, ele disse que tudo era bom e muito bom. Mas precisamos entender também que nós temos um olho que não é apenas o olho físico, que é também o olho do coração. O olho do coração, ele vai enxergar o nosso homem interior. E o nosso homem interior também tem vestimentas. E na realidade, quando ele nasce nu. Isso, quando ele fala em nudez, ele está falando de nudez espírito, alma e corpo. E ele está falando nudez não no sentido de não vestimenta, ele está falando de nudez de uma pessoa que está em íntimo contato com Deus, que conhece quem é, mas não se preocupa com que ela tem que se apresentar ser. Ela é e pronto. Mas o homem, por causa do pecado, começou a querer mostrar o que ele não é. Na alma aparece a mentira, e na condição espiritual aparece o que nós chamamos a hipocrisia, que Jesus assim fala, que são duas formas de mentira ou de mostrar uma realidade que não é. Porque fez com que o homem se cobrisse agora, não só o contexto físico, porque quando eles pecaram, diz que a primeira coisa que o Adão e a Eva fizeram foram cintas, isto é, vestimentas para cobrir o corpo físico, porque eles sentiram vergonha. E eles se cobriram primeiramente. Depois ouvindo, veja a palavra, ouvindo a voz de Deus, porque ninguém viu a Deus, só pudemos ver a Deus por meio e através de Jesus Cristo, que se revelou agora de uma forma humana, para entendermos o que ele veio fazer. Ele não veio para fazer a resolução dos nossos problemas, mas ele veio para formar um justo à semelhança de Jesus Cristo, para que ele praticasse a justiça, e não para formar um crente. E aí nós entendemos essa revelação de Jesus para nós, na nossa vida, e ele veio para fazer essa condição, fazer com que aquele homem que se afastou de Deus voltasse a ter a reconciliação com Deus, e reconciliado com Deus, agora
ele volta a expressar com a sua vida as virtudes de Deus. Por isso que Provérbios 4, 20 e 21, você vai ver que os olhos do coração, eles vão mais do que os olhos físicos, que veem a luz entrando pela pupila dos nossos olhos, indo para o nosso cérebro. Lá no cérebro formam-se imagens pelo que nós vemos, mas também formam-se imagens pelo que nós ouvimos. E Provérbios 4, 20 e 21 fala: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos ensinamentos, inclina os ouvidos, não os deixes, aquilo que você recebe através do que você vê e daquilo que você ouve, não os deixes apartar-se dos teus olhos, isso é, da sua mente, porque na mente, é na alma que forma a ação dessas imagens que nós vemos e que nós ouvimos. E aí ele diz: guarda-os no íntimo do teu coração. Então, o coração, os olhos do coração, é aquilo que vai expressar o nosso homem interior. E o nosso homem interior deveria ser, assim, aberto, simples, humilde, não querendo mostrar o que ele não é, mentindo, dizendo o que faz, mas não consegue, como a história da baratinha, que fala que tem 7 saias de filó, mas não tem nenhuma só. E o homem foi, por causa do pecado, tendo essas alterações na sua alma, como também a gente precisa entender essa transcendência para o espírito do homem, evitando o que nós chamamos de hipocrisia, falando que porque ele tem uma religião ele é justo, ou porque ele está buscando um Deus, ou adorando um Deus, ele é uma pessoa reta e justa, que ele é bom. Não, nós fazemos o bem, porque o bom que é Deus pode agir através de nós, independente da nossa forma de ser, porque Ele quer que a gente esteja sempre com Ele. Nós é que nos afastamos dele quando nós falamos já em estudos anteriores a respeito desse fato. Então nós temos um olho do coração, e ele falou: guarda o que você vê e guarda o que você ouve, porque o ouvido é que vai gerar em nós, a nível do nosso espírito, por aquilo que Deus fala, que nós não vemos, mas cremos. E apresenta-se assim para nós, que se chama fé no nosso espírito, na nossa consciência transformada. Então nós passamos agora a entender o amor de Deus e a bondade de Deus para conosco. E nós passamos também a expressar esse amor, essa bondade de Deus, quando nós entendemos isso pela fé. Porque o coração do homem é constantemente mau, por causa de uma dualidade que o ser humano tem, carne e espírito. E a alma dele, se ele não for coberta também de forma adequada, ela vai apresentar nudez. E o homem acaba pondo vestimentas que Deus não colocou nele. Por isso que nós já vimos em estudo anterior, quando nós falamos que Deus tratou o pecado, curou o pecado e tirou o pecado do mundo, ele fala claramente um detalhe, que agora em Cristo Jesus tudo foi solucionado. E isso já tinha sido expressado lá em Gênesis 3, quando ele vestiu o Adão e a Eva, depois de conversar com eles, explicar as condições deles, as situações deles, o porquê do sofrimento deles, que eles mesmos estavam criando por estarem afastados de Deus, e construírem na sua alma e no seu espírito uma outra coisa que não é a expressão legítima do que Deus fez. Então eles começaram a se cobrir com máscaras. Então nós temos o que nós chamamos, primeiramente, o contexto do medo. Havia um temor no coração do homem. O homem, depois que pecou, ele começou a ter medo, e não mais temor, respeito e consideração para com Deus, porque ele se afastou de Deus e morreu espiritualmente. Aquilo que era ira, Deus também tem ira, o homem é excitável. Para quê? Para se mover, para se mexer, para realizar, para fazer. A ira do homem estava em relação a um contexto de agir. Deus, quando ele se ira, ele não reage, ele age com amor. E o homem, como tinha esse contexto também do amor, deveria agir quando ficasse excitado por uma ira, por algo que não estava certo. Mas ele deveria fazer com amor. E ele não. O pecado fez com que ele reagisse com ódio, com raiva,
com cólera. Então nós vamos aprendendo que aquilo que o homem tinha de bom, que foi perdido e ofuscado na sua imagem e semelhança, ele tinha um dever de obedecer. Começou com Adão desobedecendo. Agora em Cristo Jesus ele foi obediente em morte de cruz e nos ensina a obedecer essa palavra de Deus. Por isso que ele falou, guarda essa palavra, esse ensino que eu estou dando. Ouça. Por isso que ouvir é que gera o que nós chamamos fé. Ler, ouvir, guardar a palavra de Deus. Mas o homem não quer fazer isso. Consequentemente, ele continua ainda apresentando a condição do velho homem, anímica, individualista, e não como uma pessoa em comunhão com Deus e com o seu próximo. E Jesus veio restabelecer isso, queridos. Aí, depois do dever, tinha um amor. O amor que o homem recebeu no princípio era nu, não precisava esconder nada. Era um amor desinteressado, ágape. Como o amor Deus havia dado o seu amor para o homem. E agora ele não, ele começa a apresentar um amor que começa nele. Ele já começa a amar a si primeiro, depois de forma de brincadeira, lúdica, depois pragmática. Ele começa a fazer achando que tem direito e mérito pelo que ele faz, que ele já começou a ficar bom. Aí ele busca no Eros conseguir alguma coisa. Quando ele acha que ele tem, ele acha então que ele é pelo que ele tem. Aí ele tem um fraterno, então ele começa a ajudar alguém achando que está fazendo isso, está agradando a Deus, porque isso é uma forma justa de ser. Mas ele está buscando seus direitos. Aí ele se torna pai, esse amor fraterno para filho e tudo mais, se transforma em fraternidade entre irmãos, forma conjuntos de lugares em que se reúnem para falar a respeito de coisas comuns, associações, conselhos e tudo mais. E tem até um contexto do amor que é quase o paterno, mas que não é o ágape. Então nós temos 6 tipos de amores que revelam o nosso interesse, a nossa individualidade, procurando de alguma maneira suprir as nossas carências, as nossas necessidades, e achando que Deus assim o faz. Não, ele está falando de um amor, como nós já falamos, que ele nos amou com o seu amor e quer que a gente ame os outros com o amor que ele deu para nós, e não como nós amamos a nós mesmos. Já explicamos isso, que esse tipo de amor muitas vezes está imbuído de um contexto comercial de interesse. Ezequiel 44 fala que disse aquele homem que estava revelando o templo, as características do templo, hoje representado pelo corpo humano, representado esse contexto do templo como a carne, a alma e o espírito, tinha essa representação, e ele falou que um homem apareceu, o Senhor levou o profeta Ezequiel e falou, um homem apareceu para ele e disse o seguinte, disse o homem, filho do homem, vê com os próprios olhos, está vendo? Essas aberturas que nós temos com os olhos físicos da carne, entra a luz. O ouvido vai entrar a palavra de Deus. Ouça, quem tem ouvidos, diz a palavra, não é veja, mas ouça. E aí ele diz assim, ouve com os próprios ouvidos. E põe isso que você vê, o que você ouve, o que você percebe. Deixa ir ao teu coração, que eu revelei. Porque a sabedoria depois do pecado tornou o homem uma sabedoria terrena, humana, temporal e demoníaca. Enquanto a sabedoria de Deus vem do alto, ela é celeste, ela é boa, ela é transformadora. E ele diz, põe isso no teu coração, o que você vê, o que você ouve. Mas muitos põem o que vê e ouve, e o que percebe, não o que Deus diz, mas o que os outros dizem, outros dizem. Por isso que Deus perguntou para Adão, quem te fez saber que você estava nu, sentindo vergonha, culpa em pecado? Quem te fez saber? E eu não te fiz assim. Eu te fiz para ser aberto, nu, aberto, sem cobertura, sem máscaras, sem medos. Amando abertamente, expressando o teu sentimento, você sendo quem você é. E Jesus veio restabelecer isso que nós perdemos. Voltar a ser essa expressão que ele nos colocou lá no princípio, a sua imagem e semelhança. É o que nós já falamos, está em 1 Coríntios 15, 45 e 49. Ele veio restabelecer aquela imagem e semelhança que Deus havia feito, que foi perdido e transformado na semelhança e imagem de Adão caída. Por isso que o coração do homem, ele é constantemente problemático.
insaciável, insatisfeito. E Deus bem conhecia o que estava no coração do homem e quem é o homem. Mas em Cristo Jesus nós não conhecemos mais esse lado carnal do homem, nós conhecemos agora o Espírito que vivifica esse homem. E nós passamos agora a entender com quem nós devemos congregar e com quem nós devemos nos associar e ter comunhão. Então nós percebemos aqui que ele fala, então ouve com os ouvidos e põe no coração tudo que eu te mostrar. Porque para isto que você foi trazido para aqui. Então, quando nós entramos no mundo, nós já falamos que Jó, no capítulo 1, ele já diz, nu, eu nasci do ventre da minha mãe, e nu voltarei. Eclesiastes 5, ele diz, já falei e vou repetir, ele diz, nu eu vim, nu voltarei, em nada levarei. E as pessoas então têm dúvida, mas que nu que ele está falando? É do físico? Não, ele está falando do nu, do contexto físico, da alma e do espírito. Era uma pessoa simples, aberta, que não pensava para si. Tinha consciência de si, mas não era indivíduo, era pessoa, que se tinha relação com Deus e o próximo. Nu e não se envergonhavam, eram abertos, falavam de si, sem cobrir nada, sem medo, sem culpa, sem vergonha. Mas agora não. Agora o ser humano é cheio de máscaras, cheio de cobertura, cheio de vestimentas. Mas já mostrei que lá em Gênesis capítulo 3, Deus cobriu o homem com uma pele de um cordeiro. E esse cordeiro que morreu, Apocalipse 13, 8 diz, ele era o cordeiro de Deus que foi morto desde o princípio da criação para cobrir a humanidade. Cobrir o quê? A carne, a alma e o espírito. Então cada parte dessa nossa já está coberta desde o princípio por Deus, porque Deus nos ama. E antes de acontecer a criação, em Cristo o sangue dele já era conhecido, como de um cordeiro sem mácula, sem defeito, para fazer o que Jesus agora, consumando tudo que está escrito no Antigo Testamento, mostrando para nós que ele fez para que nós não tivéssemos esse problema na nossa alma e também no nosso espírito. E o nosso espírito agora ressuscitado com Cristo, passamos agora o Espírito falar com Deus, e Deus falando com o nosso espírito fala com a nossa alma. E a nossa alma fala com o nosso corpo. E o nosso corpo se relaciona com o mundo, e nós podemos viver nesse mundo, desde que essa ordem que foi colocada, Deus falando com o nosso espírito falando com a nossa alma falando com a nossa carne, nós podemos agora, íntegros, irrepreensíveis, como diz lá em 1 Tessalonicenses 5, esperarmos a vinda do Senhor, com integridade, porque vamos voltar. Nu significa seremos abertos, porque quando nós viemos em pecado, ele não deixou a gente em pecado. Ele trouxe a solução, tratou, curou, tirou o pecado do mundo, para que a gente não mais ficasse expressando as máscaras que nós temos e as doenças que essas máscaras produzem no ser humano. Como ela deixa o ser humano. Veja como é interessante. Ele falou, então, depois que você vê tudo isso, você vai para Israel. E tudo que você está vendo, ouvindo, você transmite. Então ele está falando de um olho, que é o coração do homem, que vê de uma maneira que não é apenas o visível, mas é que transcende o visível, porque provém de um contexto de fé. Então tudo que você vê, ouve, percebe, vai para o coração. Razão de Paulo dizer em Efésios 1, de 15 a 21, que o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus, aquele eterno Criador, ele na realidade, ele quer iluminar os nossos corações para que haja entendimento, para abrir os olhos. Porque o Satanás, falei já domingo anterior, que Satanás ele cegou os homens para não verem Deus, para olharem só para si. Jesus veio para restaurar isso, para nós voltarmos à comunhão com Deus, adquirimos a sabedoria e a prudência que fala a palavra de Deus, que está em Cristo Jesus. O conhecimento que está em Cristo Jesus, a verdade que está em Cristo Jesus, para sermos pessoas novas, geradas do Espírito Santo, com a palavra de Deus que é Cristo, expressarmos agora aquilo que nós deveríamos ser desde o princípio.
E Efésios 15 fala, para que haja em nós esperança, e não expectativa. Não ficar esperando alguma coisa, mas termos esperança e agirmos, não mais com medo, mas com respeito, temor. O nosso amor agora é desinteressado e não mais interesseiro. O nosso dever agora é de obediência à palavra, não mais de obrigação. Então nós temos que entender que a nossa ira já não é mais para reação. A nossa ira na unção do Espírito Santo é para agirmos e não ficarmos reagindo com sentimento no coração de raiz de amargura, de ódio, de cólera, de raiva. Então nós temos os grandes problemas que temos porque nós não entendemos o amor de Deus revelado em Cristo Jesus e não o aceitamos em nossa vida para gerar essa sabedoria em nós que provém dele, da palavra dele. Então ele explica aqui em Efésios a respeito disso para nós e precisamos entender ainda um pouquinho mais. Quero dizer o seguinte, esse ora que ele começa falando aqui da nudez do Adão e a sua mulher, diz, ora, a nudez de Adão e a sua mulher era a integridade dele como um ser espiritual, criado por Deus, com o sopro de Deus, para estar em comunhão com Deus, para falar com Deus, ouvir Deus, é o que eles faziam na viração do dia. Mas também torna-se alma, e a sua alma era para expressar isso de uma maneira tal que o seu corpo agisse e não reagisse. E o corpo, em comunhão com Deus, fosse essa expressão de Deus de um pequeno Cristo quando ele foi formado. É isso que ele estava falando. Então essa é a nudez. Não é só física, queridos. É também do espírito, da alma e do corpo. Mas o pecado original, quando entrou, o espírito do homem fez o quê? O espírito do homem morreu. Morreu para com Deus. No dia que dela comer, ele certamente morrerá. Porque ele passou a ser indivíduo. Começou a pensar só em si e para si. Não falou mais com Deus. Se afastou de Deus e Deus não se afastou dele. Foi procurar. Orientou ele. E a sua alma, o seu eu, começou a gerar nele essas condições que nós vemos a Bíblia descrevendo. De máscaras, de vestimentas, de roupas, de trapos que ele consegue cobrir ou fazer através inclusive de religiões que ele constrói, pondo cintas para se vestir, para cobrir a sua nudez, para mostrar que ele é alguma coisa que não é. E Deus, quando fala, o homem se sente de novo nu. Porque diante de Deus, quem pode cobrir alguma coisa? Não, ele fica nu. Porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente e conhece todas as coisas. Então os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Não faz acepção de pessoas. Ele ama a todos. Mas as pessoas é que acabam escolhendo por ouvir outras coisas. E diz, os olhos do coração, quando ouvem Deus falando, entende e aceita o que ele proporciona em Cristo Jesus, diz que ilumina o coração, ilumina o entendimento e a compreensão das coisas espirituais que nós não vemos, mas que transcende, que nos coloca dentro do reino e nos tira de uma condição que os homens criam, que são as religiões. Os olhos então do coração se abrem para nós olharmos não mais para si, mas olharmos para Deus e o nosso próximo, conhecendo agora Deus como Pai, amoroso, cheio de amor e constrangido por sua bondade e amor, expressando agora Ele com a nossa vida. E nos vestimos como os dois filhos que aparecem na parábola de um pai que tinha dois filhos que Jesus conta. Um estava afastado e quando voltou, o pai falou, tira essas roupas sujas e imundas e põe uma roupa nova. Essa roupa nova, e dá um cordeiro que vai morrer por ele. Essa roupa nova é ser como Cristo. Mas o irmão mais velho, religioso, aquele representativo de um judeu ou até mesmo de um cristão atual, que já se acha merecedor, mérito do que faz, do que ele adora, do que ele tem, mas é pura alma, mas espiritualmente ele não é. Ele se esforça, como eu disse, na carne para ser espiritual. Esse daí se rebela e fala ainda para o pai, ele é teu filho, mas eu não sou irmão dele. Então nós temos um problema sério entre a irmandade, inclusive não só familiar, parentesca,
mas também entre irmandade, inclusive espiritual, relacional, dentro de um contexto que as pessoas denominam igreja, ou templo onde se reúnem, chamando de irmãos. E na realidade eles não compreenderam esse contexto família, eles não entenderam. E continuam, mesmo esses crentes religiosos, continuam com vergonha, com culpa e com medo, vivendo subjugado no contexto das próprias religiões que eles criam, para se cobrirem e para não ficarem ouvindo o que Deus tem para falar. Na consciência, a gente percebe que o homem, vendo a sua nudez, o primeiro Adão, quando viu a sua nudez, ele perguntou: quem te disse que você estava nu? Você comeu daquela árvore do bem e do mal? Quem te disse? Aí começa todo o contexto para se esconderem de Deus. Primeiro eles se cobrem. O homem costuma se cobrir com religião. E depois ele começa a se cobrir com máscaras dentro da religião. Ou com mentira na sua alma, ou com hipocrisia no contexto do seu espírito. Por isso que mentira e hipocrisia são duas coisas que Jesus abominava e questionava os religiosos da sua época. São os dois pontos contrários à verdade, que Deus é a verdade. Nós deveríamos ser isso, a expressão disso, e nós não somos em amor. Mas Deus busca e fala para aqueles homens lá no princípio das consequências, do que eles fizeram, o que vai acontecer agora. Por causa disso, a pessoa fica: por que a gente sofre? Por que Deus não cuida da gente? Por que Deus já não eliminou o mal? Por que Deus não tira todos os problemas? Eu falo: porque vocês continuam produzindo esses mesmos problemas. Porque vocês não entenderam, não compreenderam a sabedoria revelada de Deus em Cristo Jesus. Vocês não querem Cristo Jesus. Porque eu já cobri vocês, desde o primeiro Adão, com peles. E foi um cordeiro que morreu lá em Gênesis 3. E lá em Apocalipse 13:8 ele fala: esse cordeiro que foi morto, que já era antes da fundação, já disse isso, mas que agora morreu na fundação, já era para essa família adâmica não ter todos esses problemas. E voltar a ter a comunhão comigo como o sétimo da descendência de Adão, Enoque, verdadeiramente andou com Deus. As pessoas não querem andar com Deus, querem ter Deus para resolver os seus problemas, mas não andar, expressar Deus com a sua vida. É isso que Jesus vai fazer, formar um justo e não formar um crente. Formar uma pessoa completa, íntegra, um pequeno Cristo, para expressar exatamente as suas virtudes que o homem havia perdido. Desse modo, a vergonha, a nudez, vamos chamar assim, compreende a falta de cobertura do Espírito de Deus sobre o Espírito do homem. O homem encarnado com Deus, então, tem uma cobertura. Então, o Espírito do homem é a vida expressada do homem que Deus deu, mas ela não faz nada na alma do homem. E o homem continua vivendo como bem entende em relação à sua carne. E, consequentemente, vem todos os problemas que Deus falou que aconteceria. Então, a gente precisa entender que o Espírito de Deus diz para o espírito do homem como ele tem que falar para a sua alma. Por isso que o salmista, muitas vezes, você vê no salmo dizendo: ó minha alma. Ué, como ó minha alma? Quem está falando? Não é a carne falando para a alma. Ó minha alma, é o espírito falando: ó minha alma. Por que você está tão angustiada, tão preocupada, tão ansiosa? Olha para Deus, espera em Deus, tenha esperança. Não é uma espera de expectativas, uma esperança de certeza que Ele fará se você o buscar. Espera em Deus e Ele o fará muito mais do que você pede, pensa ou deseja. A alma do homem, com a cobertura do seu espírito e em comunhão com Deus, ele está agora preservada. A sua alma vai sendo orientada como viver de conformidade com o padrão de Deus. Mas se você der ouvido a outras vozes, a sua alma vai ser orientada para ver como o mundo vive. E, consequentemente, você vai acabar sofrendo as consequências do mundo. E diz que a gente se veste de trapos de imundícia. E se esconde atrás de máscaras, que um dia eu vou dar um estudo só sobre isso. Sobre os trapos, sobre as máscaras. Tais como afirma Provérbios 23:1. Eu vou pegar só 23:1 por causa do tempo, Provérbios 23:21. Para vocês entenderem, fala assim: o que leva o homem a comer muito? Aí você fala assim: comer muito. E a beber muito. Aí você fala assim: o que é comer muito? Glutonaria. O que é beber muito?
É bebedice mesmo, bebedeira mesmo. Aí você fala assim, e que leva ele à pobreza, porque ele só pensa em comer e beber, e o reino de Deus não é comida e bebida. Precisa comida e bebida, Jesus falou, não só de pão viverá, precisa por lado físico, carnal, mas ele falou de toda a palavra que procede da boca de Deus, mas o homem não quer a palavra de Deus. Consequentemente, ele diz que ele se torna pobre. Então, ele se torna um contexto, não é um pobre de espírito, é um espírito pobre que não quer nada com Deus. Consequentemente, Deus não pode fazer nada. E leva ele ao sono, diz aqui Provérbios 23, 21. E o sono vai vesti-lo de trapos. Guarda o que está escrito aqui, querido, em Provérbios 23, 21. E o sono, porque come muito, bebe muito, ele vai ter sono. Então ele nunca vai ter a comunhão com Deus. E ele fala, leva à pobreza e a trapos para cobrir. E se cobrir. Aparentar o que não é. Ele não está falando só de roupa física, não. Porque quem fica uma pessoa viciada, drogada, você vê que ele não pensa nem no corpo, nem na roupa. Ele é uma pessoa que você vê, ele está sendo destruído desde o contexto mais pleno, porque não entendeu o contexto do porquê que ele está aqui. Pelo que ele vê, pelo que ele ouve. E Deus como fala com ele, e como ele tem que falar com Deus e voltar em Cristo Jesus, ter essa reconciliação. Isaías 64, 6 fala isso de uma maneira assim clara. A justiça do homem, veja a palavra, sem sabedoria, é trapos de imundície. Se não tiver Cristo, que é a essência da sabedoria, está em Cristo, do conhecimento, da verdade. Por isso que ele falou, sou o caminho, a verdade e a vida. A vida eterna está nele. Então esses trapos de vestimentas que a gente volta para com Deus, a gente diria, então não serve para nada. Ele falou, esses trapos que nós construímos, Deus cheio de amor, para tirar a gente do fundo do poço, sabe o que ele faz? Ele pega esses trapos das nossas roupas, troca isso, mas antes de trocar a roupa, você quer sair do fundo do poço, que a gente chama fundo de poço, quando o cara já não sente mais razão de viver, sentido para a vida, ele fala assim, põe esses trapos de imundícia embaixo do seu sovaco, para eu passar uma corda em você, humanamente falando, para te ajudar a sair desse poço que você se encontra, dessa escuridão que você se encontra, para eu trazer você de novo para a vida. E quero realmente fazer isso para que você possa entender o verdadeiro sentido do reino de Deus, para sair desse contexto de opressão onde que você se encontra, desse mercado de venda e desse comércio que foi colocado, que é um fundo de poço. Pessoas que se sentem assim, esses trapos de imundície que eles construíram vão ser jogados fora, mas antes, Deus usa esses trapos para pôr embaixo do subaco, para jogar corda humana e trazer isso. Aonde tem essa expressão? Vou dar a passagem para os irmãos. Está lá em Jeremias 38, 11. Jeremias foi lançado dentro de um poço, não tinha comida, não tinha bebida. O rei falou, joga ele lá. Ele era um profeta de Deus, não reconhecido, rejeitado por todos na sua época, vivendo a condição de Israel, mas profetizando em favor de Israel. Joga ele no fundo do poço. As pessoas depois foram resgatá-lo do fundo do poço. O que eles fizeram? Foram lá no rei e pegaram as roupas velhas do rei, os trapos dos reis que tinham lá. Aquele rei que mandou jogar, eles pegaram os trapos dele, que é exatamente essa conduta dele, puseram embaixo do subaco dele para jogarem uma corda e tiraram Jeremias de dentro do poço, para fazer ele voltar, para ajudar novamente eles entenderem o sentido do que é esse retorno. Ele não estava lá por uma condição dele, mas pelo que tinha criado. Então usaram os trapos, não era dele, usaram os trapos do rei, que jogou ele lá. Então a gente usa esses trapos e faz que nem o filho que veio pródigo. Tira esses trapos da roupa, tira essas roupas que ele veio. Põe uma roupa nova, um anel no dedo, um sapato no pé e mata o cordeiro cevado. Dá Cristo Jesus. É isso, enche de bondade e amor. Então, nós falamos que por meio de Jesus Cristo, Deus tratou, curou, expiou e depois ele tirou o pecado do mundo, para livrar do pecado, da morte e do maligno. Então o homem agora não deveria estar sofrendo tudo isso. E as pessoas continuam sofrendo a vergonha, o medo, a culpa,
e tentam se justificar. Até hoje está acontecendo isso. Então a pergunta vem: Jó não afirmou que ele nasceu nu no ventre da sua mãe? Sim. Nós sabemos que Jesus falou: criança não tem pecado. O pecado entrou no mundo. Então, essa criança que Deus fez é uma criança boa, mas o mundo a envolve e traz a essa criança informações que levam ela a acabar se afastando de Deus. Que começa desde dentro da própria família, às vezes, por falta do conhecimento do Deus verdadeiro, ou de um Deus que não é o verdadeiro, mas que ele acha que é verdadeiro e ensina essas crianças, cria um Deus tão maldoso que essa criança não quer o verdadeiro Deus. Quando cresce, tem um problema, uma série de relacionamento na sua própria alma, porque é um Deus que vai castigar, e usa isso para endireitar a criança, que vai chamar a polícia, que vai chamar médico, que vai dar injeção, que fala tanta coisa que essa criança tem medo, depois todo mundo que é necessário, que é importante, não tem mais essas condições, porque criou uma coisa negativa nessas crianças. E aquilo que era nu, que era espontaneidade, nunca tinha experimentado, elas começam a ter medo antes de experimentar, porque já começa a criar nela um terror, desde a barata até de alguma outra coisa que as pessoas têm e transmitem esse medo, e que não é um temor. Aí começa a ter coisas fóbicas, fora do padrão, alma, tudo alterado, cheio de problemas, e as pessoas não entendem. Um dia eu vou conversar só sobre essas máscaras. Então ele falou: se eu sair ventre da minha mãe e nu vou voltar, significa, se ele saiu nu, o que contaminou o homem? O pecado que entrou no mundo e passou ao homem a morte. Então a morte é um contexto que é transmitido por falar, e aí gera uma coisa tão forte que dá crenças e que faz o homem se desviar da verdade do reino de Deus, que é a justiça, a paz e a alegria. Por isso que a pessoa acaba comendo muito, bebendo muito, e acaba inclusive caindo no contexto de sono, porque na realidade ele não entende esse amor de Deus. Eclesiastes 5,15, eu disse, afirma que no saí e não voltarei, e nada poderá levar comigo. Se eu não posso levar nada comigo, a gente pensa, é alguma coisa que a gente faz, é roupa. Não. Ele está falando que nós vamos voltar nu, porque Deus, nesse meio tempo, preparou a condição de nós voltarmos a termos a comunhão com Deus, Jesus Cristo. As pessoas não entendendo isso se tornam um crente fanático, religioso, institucional, denominacional, mas não querem Cristo, mas falam de Jesus, morrem por Jesus, mas nunca expressa esse Cristo nele, indo para uma cruz para ajudar o irmão. Essa é a grande realidade que nós vemos, porque Deus proporcionou vestimentas para sermos a expressão de um pequeno Cristo, desde o princípio da criação do mundo. Adão, quando falou com Caim e Abel, ele já falou. Abel ouviu, por isso que gerou fé nele. Mas o Caim não ouviu, ele pegou do fruto da terra, isso é, ele pegou da carne. Ele pegou das suas carências, seus interesses, suas vontades, e largou Deus. E Deus não abandonou. Falou com ele antes de ele matar o irmão. Depois que ele fez e matou o irmão, ele falou com ele: onde está teu irmão? Hoje a pergunta é: onde está teu irmão? Não é da religião, nem do grupo, nem da família, nem parente. Onde está teu irmão? Que pertence ao mesmo pai, esse irmão espiritual que Deus nos fez para sermos todos irmãos. Ter um único pai. Cadê teu irmão? Eu falo: sou eu, tutor, meu irmão, que se lasque. E Deus ainda vai atrás desse Caim, ainda marca ele, porque ele estava com medo que alguém o matasse. Ele falou: não, vou pôr uma bênção no ser, uma condição para quem te encontrar não te matar. Deus ainda coloca isso para ele poder viver e ter tempo de pensar, raciocinar, se arrepender e voltar como pródigo. Mas ele não, ele prefere ficar longe de Deus, porque ele entendeu Deus. E tem gente que não quer entender esse amor de Deus e prefere ficar longe de Deus, porque Deus proporciona essas vestimentas. Mantendo assim, veja o que diz em 1 Tessalonicenses 5,23, Paulo diz: para que o nosso espírito, alma e corpo sejam íntegros, veja a palavra, íntegros, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, para nós não ficarmos envergonhados. O homem faz peregrinação espiritual nessa vida, individualmente, caminha muito para se tornar um ser espiritual, e se vangloria nos seus sentimentos, faz romarias, faz procissões,
faz peregrinações religiosas, vai passando pelas religiões para poder encontrar com Deus. E Deus está perto, está revelando, está falando, e acaba por não estar ressuscitado. Ele não ressuscita, ele prefere reencarnar, ele prefere morrer e não existir, mas ele não entende que a ressurreição do Cristo está chegando a Páscoa, querido. Vamos falar domingo que vem sobre Páscoa. Então a Páscoa está chegando, significa ressurreição, passar da morte para a vida, dessa condição de fundo de poço para sair de lá, para ser uma expressão viva desse Cristo. É isso que ele está falando. Aquilo que ele fez por nós, agora nós podemos ser uma expressão dele para os outros, através de uma forma santa de viver. E aí ele diz mais, eles acabam morrendo nos seus sentimentos de busca desse Deus, da sua alma, porque não ressuscitaram o seu espírito que está morto, na sua forma de pensar, de agir, e nos seus esforços, veja, nos seus esforços humanos, para serem espirituais. Caminham muito, caminham de joelhos, fazem muitas promessas, mas não entenderam o amor de Deus Pai, a graça. Tiveram a gratidão no primeiro momento, mas a gente vai entender que depois da gratidão teria que ser sempre em Cristo, mas as pessoas acabam mudando e a gratidão se passa. Vive a religião, rejeitam o reino de Deus. Vive a religião, mas rejeita o reino. Morre pela religião, mas a realidade não expressa o reino de Deus que Jesus Cristo trouxe para que o homem pudesse ter vida agora plena, vivendo a justiça, paz e alegria. O Evangelho do Reino nos reconcilia com Deus Pai, para juntos com o Espírito Santo, queridos, nós podemos fazer com que os nossos irmãos, em comunhão conosco e com o Pai, seja uma expressão para abençoar uns aos outros e abençoar aqueles que estão conosco. Quero falar uma coisa aqui interessante. Dias atuais a gente está vendo muito, e Jesus também falou que os inimigos do próprio homem são os da própria família. A família parental, parente, é o lugar dos maiores amores, mas é também dos maiores ódios. Parente. Por quê? Porque parente, ele aparenta ser, mas não é. Porque todos nós somos e estamos instituídos à glória de Deus. Mas numa casa, uns aceitam, outros não, uns entendem, outros não, outros crescem, outros não, e haverá sempre uma dissensão por um contexto hierárquico postural, e se esquece que somos todos irmãos. Veja uma coisa interessante, aí começa a usar títulos. A razão de Deus falar para o pai da fé, Abraão. Ele disse o seguinte: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, desses teus parentes aí. Você já entendeu quem eu sou. Você tem uma comunhão comigo, eles não estão tendo isso. Então sai. Ele não está falando para sair desse contexto, mas para formar uma outra família. A família celeste. A família que vai abençoar todas as famílias da terra com a fé e não com a crença. Porque a maioria das famílias hoje, parental, é tudo crença. Alguém dirá, sofrer na mão de ímpios é esperado. Sofrer na mão de quem é do mundo, você fala, é esperado. Mas na mão de um irmão, o irmão parente, o irmão de fé, o irmão que convive com a gente, que compartilha a mesma fé com a gente. Então, por quê? Porque há uma expectativa, queridos. Sabe o que é expectativa? Você faz as coisas esperando. Quem é crente faz as coisas esperando, não só do outro, mas também do próprio Deus. E nós sabemos que o coração do homem, por causa da condição, da sua constituição e também pelo próprio pecado, mesmo removido, ainda o coração do homem é um coração insatisfeito. Nunca satisfaz. Porque não compreende que Jesus Cristo viveu, morreu e ressuscitou para tirar esse contexto para mim, a individualização do para mim, para pensar para nós. É Deus nosso, é Pai nosso, é pão nosso, é vida nossa e não na realidade meu. E
Quando fala oração, fala Pai Nosso. Então é transformar um indivíduo numa pessoa justa, santa, perfeita, isto é, completa, parecido com Cristo, um pequeno Cristo, um filho de Deus por adoção. Quer Deus fazendo a ação da sua graça para conosco, quer nós agraciando um irmão com alguma coisa, sabe o que acontece no coração do homem? Quando ele ainda não é justo, mas ele é crente, ele acredita, ele espera, mas não tem esperança, vai acontecer a seguinte ordem de acontecimentos. Primeiro, esse irmão carente, é chamado crente, porque também o diabo crê e é carente e é crente, ele é infantil, é interesseiro, distanciado do pai, quer tudo para si, individualista. Esse daí nunca vai ter o coração iluminado e vai agir sempre pelos seus sentimentos na sua alma, como ele pensa, como ele sente e como ele age. Quer Deus, quer seja um homem ajudando o outro nessa condição amorosa, desinteressada, vai chegar um momento que ele tem que falar assim, chega, agora basta. Para Deus foi assim. Ele usou um homem para tirar do Egito. Esse homem passou pelo Mar Vermelho, ninguém fez nada também para sair do Egito, nem passar pelo Mar Vermelho. E esse homem, Moisés, passou pelo deserto, também ninguém fez nada, e caiu maná no deserto. Mas quando eles entraram na terra prometida, símbolo da unção do Espírito Santo, a partir daí, eles tinham que plantar, colher e ainda trazer os primeiros frutos para mostrar a gratidão para Deus. Então, eles tiveram a gratidão. Mas a ingratidão sempre existiu no coração deles quando criança, enquanto caminhavas pelo deserto. Mas quando entraram na terra prometida, não foi um homem que tirou. Foi um grupo, 12 representantes de cada tribo sacerdotal que puseram o pé naquela água do Jordão para eles passarem esse rio. Esse rio é símbolo do Espírito Santo quando você entra e agora tua mão, os teus pés têm que fazer. Maná acabou, querido. Você tem que começar a viver, a expressar de novo os valores que Deus colocou lá no princípio. Não tem que ter medo agora, é temor, respeito pelo irmão e por Deus. Dever agora é de obediência, não mais de obrigação. O amor é desinteressado e não mais interesseiro. E agora a ira não é mais para simplesmente reagir, a ira agora é para agir. E agir com amor. Não importa o que você receba. Então, quer tenha isso, o coração do homem é enganoso, insatisfeito, pela própria condição da carne que ele se encontra. Então, quando você dá alguma coisa para alguém, a primeira coisa que ele faz, pela graça recebida, ele tem gratidão. Mas ele não tem gratidão em Cristo que viu em você um pequeno Cristo. Ele tem gratidão por você, homem. E aí ele fica esperando, quer em Deus, quer em você, homem, que ele vai receber uma outra vez, uma segunda vez. Ele tem uma expectativa. E se você der uma segunda vez, ele espera uma terceira vez. E essa expectativa se transforma quase que um contexto, não só mais de gratidão, mas agora é de obrigação. Então essa expectativa poderá receber uma segunda vez. Isso gera na pessoa alguma coisa como se fosse um mérito. Eu acho que eu tenho mérito, sabe? Eu mereço receber uma terceira. Aí se ele receber a terceira vez, você pode ter certeza que você já viciou essa pessoa. Ela vai olhar para você ou olhar para Deus dizendo, você tem que fazer por mim. E você tem que fazer para mim. E não olhar para ele e falar assim, o que eu posso fazer para o Senhor? E ajuda-me a ser uma expressão do Senhor para fazer o que o Senhor está me dando, para que eu seja essa expressão do Senhor onde eu estiver. E aí, quer seja parente ou quer seja irmão de igreja, tem gente que se frustra com o irmão de igreja. Empresta um apartamento, o cara vai, usa, não paga. Aí vira para a mulher e fala assim, aquele irmão da igreja não pagou, tá vendo? Ela falou, bem feito, quem mandou fazer isso? Então o que está faltando para nós? Entender o que acontece com o coração humano. Jesus bem sabia o que era o coração do humano. Ele falou, não precisa falar o que é o homem, eu bem conheço o que é o homem. Ele não se dava a conhecer, mas dava tudo o que ele tinha, mas a ele não se dava. Esse é um cuidado que você tem que ter, porque constrangido muitas vezes a gente está, mas o que a gente não pode ficar é comprometido. E a Bíblia nos ensina a sabedoria e a prudência para não nos comprometermos. Agora eu quero ensinar uma coisa que é muito importante, quer na vida familiar, de trabalho, secular e também até mesmo religiosa.
A pessoa não vê a atitude tua como sendo Deus se revelando através dela para você, mas vê que ela é melhor do que essa outra pessoa que está fazendo, porque ela se acha meritória. E você, que não é da mesma estirpe, você é obrigado a dar para ela, porque ela merece. Esse contexto de merecimento é de direito. E ela não tem direito nenhum. E ela começa a se achar. Ela se acha merecedor, constrange o irmão, constrange a irmã a continuar a dando e se tornar dependente, viciado em satisfazer as suas necessidades e interesses, mas sem que haja reciprocidade e que ela seja uma expressão também de um irmão que abençoa outro irmão com a bênção que recebeu, não ocorrerá a felicidade. Ela será sempre feliz, mas todo mundo infeliz e ninguém alegre. Mas se aquele que dá é alegre por dar, é bem-aventurado, mais é dar do que receber, quem recebe é feliz. Quem dá se torna alegre. Quando isso está uma reciprocidade e anda, se movimenta, queridos, e age em amor e não com reação, o que acontece? A felicidade acontece porque Deus se revela na comunhão, Ele não se revela na individualidade. Então nós precisamos entender que esse contexto, que essa pessoa, você vê que não está crescendo, não está formando maturidade espiritual, mas está ficando dependente, quando você para de dar, o coração dessa pessoa, que achou merecedora, vai se rebelar contra você e até mesmo contra Deus, porque ela se acha merecedora por aquilo que ela está fazendo, ou por aquilo que ela vê que você tem e pode, até mesmo para com Deus. E até às vezes rejeita Deus, vai procurar uma outra caminhada espiritual. Então, qual é o limite que nós temos em relação a esse contexto de suportar, de aguentar, de sustentar, de ajudar? Quando que você vai? Então você tem que observar alguns pontos que são importantes. Pessoas precisam de Deus, primeiro ponto. Segundo ponto, pessoas precisam de pessoas. Terceiro ponto, pessoas precisam conhecer o coração das pessoas e o que Deus diz a respeito do coração das pessoas. Então eu já não vejo mais as pessoas na forma física, nas suas necessidades e carências. Eu vejo ela quanto ao contexto espiritual. Porque às vezes você tem que cobrir uma alma que está desvestida, que está nu. Por isso você vai encontrar muitos lugares falando, vista o nu, dê roupa para o nu. Mas ele está falando no sentido de vestir, para ele não ficar aquele nu de carência, de necessidade, mas depois que gera um contexto de complexidade na comunhão. Eu vou chegar ao limite. O limite do homem natural é receber sempre, queridos. Se você der alguma coisa para o homem natural, ele nunca se satisfaz, ele quer mais, mais. E aí ele vai entrando nesse ciclo vicioso. Então você dá, ele tem uma expectativa, ele imagina que vai receber, aí ele recebe, aí você acha que tem que dar de novo, mas Deus cortou isso. Deus fala, a partir do momento, fala, você já cresceu, daqui para frente é tua perna. Daqui para frente é a unção do teu Espírito que vai te ajudar a você a fazer. Onde a tua mão colocar vai abençoar, onde o teu pé colocar vai ser seu, mas é você que tem que ir, e as bênçãos vão seguir você. Não é você correr atrás das bênçãos. A pessoa precisa entender essa transformação que ocorre no contexto ser humano para entender que o limite é de compreender o coração das pessoas. Porque você conhece a si mesmo. Eu não conhecia Deus. Nunca tinha visto Deus. Moisés queria ver a face de Deus. E Deus deixou ver ele pelas costas. Isso é, ele vê o seu amor. Então, as pessoas têm que ver o seu amor, mas não conhecer a tua face. O seu amor, porque a tua revelação, ela precisa ser revelada para aqueles que já conhecem e têm a mesma face de Deus, têm a mesma natureza. Esses vocês têm comunhão. Os demais é relacionamento. É isso que acontece na Bíblia e a Bíblia nos ensina isso. Ela recomenda que quando vires o nu, ele fala, cubra, Isaías 58:7. Aí a gente pensa no físico, né? Não só no físico, mas o nu da alma, para iluminar o entendimento, eliminar as carências, iluminar o entendimento dos olhos do coração, para você ver de forma diferente, para que a tua fé faça com que haja uma transformação na tua consciência, que agora você já recebeu tudo que tinha a receber. Agora você é um doador do que você já recebeu. Para de se achar no direito e no mérito. E agora começa a praticar a justiça em amor.
Mateus 26, 36, 48, 43, 44, você vai falar, vê que Jesus fala assim, quando vocês fizeram isso ao meu pequenininho irmão, vocês fizeram a mim. O que ele está falando quando for naquele dia? Ezequiel 18, 7, 16 diz, veja o que é importante, cubra o nu com vestes, isto é, cobrir o seu corpo, se você vê, mas também, se você ouvir ele, você está vendo ele no coração, o problema dele é de alma, então cubra, não o contexto direito, mas a injustiça, para ele aprender a ser um cara justo também. Quando o homem toma consciência da sua nudez, diz Miqueias 1,8, ele faz lamentações. E nas lamentações a gente vai ver que Jeremias fala, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E não lembrança e recordação, mas lembrança e recordação são coisas vivenciadas pela carne e pela alma. A memória, quero trazer a memória, é aquilo que Deus já revelou, que está em cada um de nós. Quero trazer a memória que pode dar esperança. Nós precisamos da palavra de Deus para que isso aconteça. Até o corajoso, diz Amós 2,16, fugirá nu naquele dia. Você fala, que dia? Naquele dia em que você, voltando nu, nada vai cobrir você. Diante de Deus, os olhos de Deus, nós vamos ficar nus, corpo, alma e espírito. Nus viemos sem pecado e diante dele nós vamos nos apresentar. Agora, se apresentarmos com a nossa alma, o nosso espírito e o nosso corpo não íntegro, irrepreensível, cheio de pecado, de dolo, de culpa, de medo, de raiva, de vergonha, é porque nós rejeitamos o amor dele. E vamos ser julgados não pelo que nós fazemos, mas porque nós rejeitamos o amor de Deus. Por isso que Apocalipse 16, 15, embora seja um acréscimo ali naquele contexto do Armagedon, diz o seguinte, bem-aventurado o que guarda as suas vestes. Quais são as vestes que nós temos? Externas, muitas. Da alma, muitas. Do espírito, muitas. Muitas vestes. E as purifica. Do espírito, da alma e do corpo. Porque o sangue de Jesus nos purifica no espírito, na alma e no corpo de todo o pecado, para que revele a semente que somos nós, que Deus colocou nesse mundo para frutificarmos e darmos frutos de filhos e filhas para Deus. Naquele dia será revelado o que nós realmente plantamos com a nossa vida, se foi o mal ou se foi o bem, porque em nós tem duas naturezas a produzir, porque comemos a árvore do bem e do mal. Bem-aventurado o que cobre a nudez do outro, como fez Sem e Jafé com seu pai. Noé plantou uma videira, e a videira que plantou, ele catou as uvas, esmagou e fez vinho, bebeu, se embriagou, e se pôs nu dentro da sua tenda. Cão viu o pai, imitou o pai na sua nudez, e questionou o pai. Sem e Jafé pegaram uma capa, ficaram de costas e cobriram o pai, cobriram a nudez do pai. Não é só a nudez física, querido, que ele está falando. A nudez da alma do nosso irmão, do espírito do nosso irmão que ainda não entendeu esse Deus maravilhoso, esse Pai amoroso. Cubra com amor. Mas não questione, como Caim fez, e o próprio pai amaldiçoou. Maldito seja Cão, que habite Sem, que Deus seja o abençoador de Sem, e Jafé habite com Sem. Daí o contexto semitas, que vem a origem de Abrão, Isaac e Jacó. Semita vem a origem judaica, mas ali também vem a islâmica e tantas mais. E ele falou que seria pai de muitas famílias para todos na terra. Então até nós gentios alcançamos a fé através de Abrão. Estamos aprendendo isso com esse contexto da nudez, que nós precisamos entender. Termino dizendo, Jesus fala para a sua igreja, vocês estão se achando ricos, estão se achando que está enxergando muito, e estão se achando pessoas que estão bem vestidas? Eu quero dizer para vocês o seguinte, lá em Laodiceia, capítulo 3, venha a mim, compra colírio para os vossos olhos. Vocês não estão vendo com os olhos do coração, vocês estão vendo com os olhos do espírito e da alma, mas não do espírito, da carne e da alma, mas não do espírito. Eu quero que vocês também vejam pela fé, pelo espírito.
Abra os olhos do coração, seja iluminado os olhos do coração. Efésios 1:18. Paulo fala isso para nós. Até que os olhos do nosso coração sejam iluminados, porque Satanás cegou a humanidade. E Jesus Cristo falou que ele abriu os olhos da humanidade, porque ele veio e abriu os olhos dos cegos em nascença, que nós nascemos cegos. E agora Jesus, ele abre os olhos para que a gente volte nu diante de Deus, sem vergonha. Não produzindo vergonha, mas sem a vergonha, sem a culpa e sem o medo. Cônscios que nós estamos agora fazendo a vontade do Pai. E Apocalipse 3:17, ele diz assim: vocês devem ir a mim e comprar vestes para não andarem nu e que não se veja a vossa vergonha. Porque vocês religiosos, falando para a igreja, queridos, última igreja revelada, Laodiceia, ele diz assim: vocês se acham ricos, vestidos e com os olhos abertos. Eu quero dizer que vocês são pobres, espiritualmente, no sentido de espírito pobre, um espírito pobre que não quer Deus, não está buscando Deus, estão buscando seus interesses. Vocês estão vivendo apenas esse contexto, vocês estão vestidos de trapos de justiça, que vocês acham que estão fazendo, de altruísmo que vocês estão fazendo, mas não de uma expressão de um filho pequeno de Deus como Cristo. É isso que é a justiça. Dar a quem de direito, mas também ser uma expressão desse Cristo nesse mundo, como Cristo foi. Ele falou: então veste e se reveste de Cristo Jesus, para ser uma expressão clara, para que não veja sua nudez agora, e que diante de Deus, quando você estiver nus, você não se sinta envergonhado diante de Jesus Cristo. O próprio Jesus disse: quando você me negar aqui, porque tem vergonha de mim, eu quero dizer que lá, quando eu encontrar com você, eu também vou me envergonhar de você. Não que ele vai envergonhar, é que nós sentiremos envergonhados, porque nós não expressamos com a nossa vida aquilo que já recebemos com o amor dele, e não expressamos esse amor com justiça. Querido, é isso que eu queria falar sobre nudez, que é muito mais do que o contexto físico. Tem muita gente se cobrindo na alma e no espírito, com mentira e hipocrisia, mas não está na realidade expressando plenamente o contexto que Deus gostaria do homem interior. E muitos estão se preocupando muito com a moda exterior, o quanto pode vestir exteriormente, ou com o pouco que pode vestir para se tornar sensual, para atrair, para seduzir, ou até mesmo com alguns trapos, porque a vida bateu tanto que eles não têm nem condições de se cobrirem. Porque está faltando o quê? Uma compreensão mais clara do amor de Deus. Ser constrangidos por esse amor de Deus e compreender que se um irmão estiver fazendo o que Deus está fazendo, é gratidão sempre em Cristo Jesus. Depois disso, avisar claramente: se você não quiser, é com as tuas pernas que você vai caminhar. Eu não vou fazer mais por você. Eu já fiz por você o que tinha que ser feito. Daqui para frente, você vai caminhar comigo e eu vou te ajudar, mas eu não vou fazer mais por você. Assim será a resolução de muitos problemas na nossa família, de parentes, que acabam achando que é obrigação sustentar e cuidar, e não ajudar eles a enxergarem que eles é que têm que fazer. Já receberam, então, a responsabilidade de vocês ser uma expressão desse Cristo onde estiver. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Vamos cantar uma música aqui, depois estaremos orando. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família
vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais esse domingo, por mais esse culto que iniciamos nesse domingo, ouvindo das tuas palavras, dos teus ensinamentos, e que o Senhor nos ajude a vivermos em santidade, em amor, em justiça, termos olhos espirituais para discernirmos entre o bem e o mal, entre aquele que realmente necessita ser ajudado por nós, aquele que o Senhor colocou no nosso caminho, e aquele que está apenas para usufruir de alguma coisa, e que nós não fiquemos assim comprometidos, mas que possamos também estar atentos àquilo que o Senhor nos quer de nós, que nós não sejamos servos negligentes, mas que sejamos aqueles que agem com amor, com graça, com misericórdia, com prudência, com sabedoria, com temor. Ajuda-nos, vem Espírito Santo, ensina-nos a sabedoria, o entendimento para discernir entre as coisas, e que não venhamos a medir com a nossa medida, mas com a medida do Senhor, porque só o Senhor conhece verdadeiramente o coração daquele a quem precisamos ajudar. E nos dê, Senhor, amor, sabedoria, gratidão, e que o Senhor permaneça conosco em cada situação. Ajuda-nos nessa semana, abençoa todos os nossos queridos, onde quer que eles estejam, que eles sejam guardados, protegidos e abençoados. E a todos aqueles que pedem as nossas orações, estenda a tua mão, enviando cura, salvação, libertação. Ajuda, Senhor, a cada um de nós. Nós oramos e nós te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nós iniciamos esta semana. E tomamos posse. Para nossas vidas. Para nossas famílias. Para nossos trabalhos. De uma semana de bênçãos. Uma semana de vitórias. Sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.